Olá, meus irmãos, boa tarde. Eu venho nessa tarde de hoje contar o meu testemunho de vida desde a infância à minha fase adulta. Amém, amados? Eu me chamo Francisca Maria, tenho 34 anos, sou mãe de 4 filhos e estou no 10º semestre de medicina em fisioterapia. Meus amados, a minha vida toda, da infância até a fase adulta, ela foi um pouco complicada. Vou estar relatando para os irmãos agora. Ao nascer, a minha mãe biológica, ela decidiu de imediato a me dar. Porém, eu acredito que por conta de condições financeiras, ela já tinha outros filhos e não era de muito agrado me criar naquele tempo, naquela época. Então, ela procurou meus pais adotivos e resolveu me dar para meus pais adotivos me criar. Meu pai e minha mãe logo me adotou, me registrou no cartório, me criaram. Eu tive uma infância como outra criança, fui bem amada, fui bem cuidada, bem tratada. Meus pais de criação me deram muito amor, me deram uma boa educação. Porém, eu era uma criança desobediente. Eu não era aquela criança que obedecia toda hora. Mas assim o tempo foi passando, eu fui crescendo, estudei. E quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe adotiva chegou para mim e disse: minha filha, eu preciso lhe contar uma coisa. Eu disse: tá certo, mãe, me conte. Aí ela me falou: a gente pegou você bem novinha, você foi adotada, sua mãe não queria lhe criar, resolveu dar você pra gente lhe criar. Nesse dia, meus amados, eu confesso a vocês, eu só tinha apenas 7 anos de idade, mas eu já sentia o abandono de ter sido abandonada pela minha mãe que me teve. Eu chorei muito nesse dia, porém não quis aceitar. Disse para minha mãe minha mãe de criação, que eu não aceitava, que ela era quem era minha mãe. Aí ela disse que não era, que tinha me criado, mas que eu era filha dela do coração. Aí, meus amados, o tempo foi passando, eu estudei, com 16 anos de idade, eu comecei a frequentar a igreja evangélica do meu bairro. Nessa época eu ia frequentemente aos cultos. E teve um dia, meus amados, que ao chegar do culto, eu fiquei por ali na calçada de casa e vi um senhor na casa do meu cunhado, onde me despertou um certo interesse de conhecê-lo e futuramente até namorar, casar. E eu cheguei pro meu cunhado e perguntei quem era. Ele disse que era um irmão da igreja. E eu disse para ele que eu queria conhecê-lo. Então, ele falou para ele, ele me apresentou a ele. E desde aí então a gente se conheceu, conversamos. E eu despertei o interesse de namorar com ele. Porém, na época eu tinha 16 anos e ele tinha 40. A gente namorou, casemos. E logo no começo do casamento, foi um casamento muito desgastado, embora estivesse começando. Muitas brigas, muitas discussões, no qual a gente morou de aluguel na casa da minha cunhada. Ele queria trabalhar, eu não aceitava muito a história dele trabalhar, me deixar só, mas mesmo assim ele ia trabalhar. Aí eu engravidei do meu primeiro filho, que nasceu de 7 meses, prematuro, no qual foi diagnosticado com a deficiência chamada hidrocefalia. Aí meu esposo, crente, nessa época ele era crente, ele ainda é até hoje,
nessa época eu não era, eu só frequentava a igreja, né? Mas eu não tinha uma decisão ainda. Aí meu esposo não aceitava o fato do nosso filho ser especial. Aí ele foi para a igreja, fez campanha, fez jejum, fez propósito com Deus e nosso filho ficou curado. Aí, um ano depois, eu engravidei, no qual nasceu meu segundo filho, também prematuro, de 6 meses. Meu segundo filho passou 4 dias vivo e faleceu com problemas cardíacos. Aí, uma semana depois, minha mãe também faleceu, minha mãe adotiva. Aí, a gente morava num quartinho no fundo do quintal do meu pai. Aí a gente resolveu alugar uma casa noutra rua. Aí alugamos essa casa e fomos morar lá. Lá meu esposo botou uma locadora de jogos de game. E eu engravidei da minha terceira filha. E minha filha nasceu de 9 meses, nasceu perfeita. A gente ia para a igreja, eu, meu esposo e nossos 2 filhos mais velhos, que tinha 2 anos, e a minha filhinha recém-nascida. Aí a gente um dia resolvemos conversar e decidimos que íamos embora para a cidade de Horizonte. Aí fomos, chegando em Horizonte, com aproximadamente uns 3, 4 meses, morando em Horizonte. Uma manhã meu esposo disse que ia sair, saiu, e dessa saída ele não voltou mais, né? Aí eu fiquei só com 2 filhos. Aí meu pai veio me buscar, me levou para Fortaleza. Chegando em Fortaleza, eu tive que ficar uns dias na casa do meu pai com meus 2 filhos, até que meu pai cedeu uma casa para mim ficar. Aí eu fiquei. Aí o tempo foi passando, aí descobri que meu esposo estava vivo, apareceu e resolveu a gente reatar o casamento. Aí ele foi trabalhar e começamos a viver uma vida de casal. Aí eu engravidei pela 4ª vez, de novo, do meu esposo. Aí eu tive a criança, 9 meses, uma criança normal. Graças a Deus, não nasceu com problema algum. Aí, quando meu filho esse 4º filho completou 2 anos de idade, a gente resolveu voltar para Horizonte de novo, em 2010. Porém, eu já tinha retornado ao colégio, já estava fazendo supletivo, onde eu terminei o 2º grau. Aí viemos embora para Horizonte. Chegando em Horizonte, a gente alugou uma casa, fomos morar, eu, meu esposo e meus 3 filhos. A gente morou em 2010 e em 2014 eu fiz um vestibular, ingressei na faculdade de pedagogia. Fiquei na faculdade só até o 3º semestre. Aí despertei um desejo maior de me formar em medicina, no qual eu ganhei uma bolsa, FIES, 80%, e fui fazer a faculdade em Fortaleza, de medicina e fisioterapia. Aí eu frequentava a faculdade Estácio, onde eu comecei a faculdade de fisioterapia, e a gente ia de manhã, eu e ele ficava me esperando enquanto eu estudava de manhã. À tarde tinha outra aula e à noite outra aula. Porém, por dia eu tinha 3 aulas. Saía de manhã para ir para a aula e só voltava à noite para casa. Eu aos finais de semana ia para a igreja. Aí isso foi uns 3 anos assim. Aí em 2018 eu despertei a vontade de entrar na política, na qual eu me afiliei, entrei na política, fui candidata a deputada federal, fui eleita suplente de deputada federal com quase 8.000 votos, recebi meu diploma e uma surpresa inesperada durante a campanha política. Eu me deparei com uma depressão em plena campanha, onde
onde eu fiquei num viaduto com vontades de pular do viaduto. Meu esposo, se deparando com aquilo, viu que eu não estava bem, logo se abraçou comigo e a gente viemos embora. Aí, com o passar dos dias, meus sintomas foram aumentando, a depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, e a gente resolveu procurar ajuda médica. Passei por psicólogos, por psiquiatras, qual eles diagnosticaram a depressão, o síndrome do pânico e crise de ansiedade. Aí, ao passar do tempo, eu fiz tratamento, 6 meses de tratamento, terapia, onde eu voltei ao estado normal. Quando foi em 2019, a gente brigou, eu e meu esposo, por conta de bobagens de casais, mas que levou a uma briga muito séria, onde ele saiu de casa e nessa saída dele, meus amados, Satanás aproveitou da oportunidade para entrar mais profundo na minha vida. Foi aí que eu me envolvi com os encostos, procurei centros de umbanda, de quimbanda, de candomblé. Cheguei a encomendar vários trabalhos contra pessoas e, passando os tempos, eu vi que aqueles trabalhos que eu encomendei não pegava. E eu cobrava, né, das mães de santo, porque que não estava acontecendo nada. E ela me sugeria a fazer reforço. Reforço quando você pede algo para as entidades, que aquilo que você pediu não se concretiza, aí eles pedem para você fazer um reforço. O que é um reforço? O reforço é fazer novamente o trabalho daquelas pessoas, no qual eu cheguei a pedir o reforço, foi feito. Em algumas pessoas eu vi resultado, em outras não, porém, final de 2019, eu comecei a sentir umas crises de ansiedade, no qual eu tinha ficado boa, mas que já estava voltando. E comecei mesmo a ir para a igreja, me arrependi do que fiz, cheguei a falar para o pastor